Muito bem, hoje o nosso bate-papo é com o Rondinelli Batista, vereador do Novo aqui em Cascavel. Rondinelli, obrigado pela presença, por participar aqui conosco, tudo bem? Tudo bem, Zé. Eu que agradeço o convite, né? Parabenizar pelo novo trabalho aí. Deus abençoe. É uma honra poder estar conversando contigo. Vamos falar desses 6 primeiros meses, depois a gente fala desses meses do segundo semestre, o segundo semestre já em curso. O balanço, aliás, pela primeira vez vereador, primeira vez trabalhando um semestre para poder, nesse momento, apresentar um balanço. Está satisfeito? Estou satisfeito. Vim da iniciativa privada, embora sempre gostei de política e ajudei alguns amigos a se eleger, né? Mas nunca passou pela minha cabeça que eu poderia um dia estar ocupando um cargo público e de vereador, principalmente que é tão honroso ser vereador numa cidade como Cascavel. Então, estou satisfeito com esses 6 primeiros meses, estou satisfeito com o trabalho desempenhado. Graças a Deus eu pude montar uma excelente equipe para me dar o suporte, para me dar o apoio, e isso me ajuda muito, né? Já queria fazer uma menção aqui, um agradecimento à minha equipe de assessores. Então, estou muito feliz, muito contente com o trabalho produzido nesses 6 primeiros meses lá na Câmara de Vereadores. E o que você gostaria de destacar nesses 6 meses? O que foi mais marcante? Ou, de repente, uma lista de ações? Olha, nós tivemos uma atuação no plano decenal da criança e do adolescente, né, que passou pelas minhas mãos, porque eu sou presidente da Comissão da Criança, do Idoso e do Adolescente, né, e passou lá para a gente fazer uma revisão no plano decenal, que foi muito bem elaborado, mas a gente entendeu que deveria fazer alguns ajustes e fizemos. No próprio plano decenal da cultura, que nós fizemos esse ajuste também, junto com outros gabinetes. Eu protocolei um projeto de lei inédito e autoral, que é a Semana de Conscientização sobre o Desfraude Infantil. Então, todo mês de abril, agora na primeira semana de abril, nós teremos a oportunidade de fazer este debate, essa conscientização para pais, educadores, todos aqueles que têm contato com as crianças, para que façam o desfraude da criança no tempo oportuno, né? Entre outros tantos trabalhos, fiz muita visita em escolas, visita em unidades de saúde, tenho trabalhado bastante, Zé Roberto. E o Novo, como que está o Novo? Tem o vice-prefeito que recentemente, inclusive, comandou o município, Comandou o foi município. prefeito em exercício por alguns dias. Você sabe que eu brinquei esses dias que nós elegemos o primeiro vereador do Novo, né, que o Partido Novo fez história em Cascavel. Eu sou o primeiro, vou ficar aí registrado como o primeiro vereador do Partido Novo, e de quebra nós elegemos o vice-prefeito, né? O Henrique, que assim como eu, estreando na política, né, ele já tinha sido candidato para deputado federal, mas pela primeira vez ele exerce também um mandato. Com certeza uma grande revelação da política, tem um futuro brilhante pela frente na política, teve a oportunidade recentemente de comandar a cidade por uma semana, provou através das ações, através das pessoas que ele recebeu no seu gabinete, inclusive ele que sancionou a minha lei. Então o Novo está bem organizado, o Novo está se organizando para o próximo pleito, né? Eu aqui já faço uma pré-campanha para o Henrique. Eu espero que o Henrique seja candidato a deputado federal. Agora, no dia 8 de agosto, nós vamos ter lá em Curitiba a filiação do Paulo Martins, né, que comenta-se que só não é senador por causa de uma pesquisa fraudulenta e que acabou confundindo a cabeça do eleitor, e ele não é senador da República hoje, mas é vice-prefeito, quer ficar em Curitiba por conta da sua família, e ele vem para o Novo para ser pré-candidato e, quem sabe, candidato ao governo do Estado. Tem o Deltan Dallagnol, que é embaixador do partido, uma grande figura. O Partido Novo é hoje o partido que mais está alinhado à direita, que realmente faz uma oposição ferrenha com o Marcel Van Hatten, o Gilson aqui de Santa Catarina, a Adriana Ventura de São Paulo, que faz uma oposição ferrenha mesmo ao governo federal, denunciando, falando contra os desmandos do STF. Então, assim, estou muito satisfeito, Zé Roberto. É o primeiro partido que eu me filio, não era filiado a nenhum partido. Então, estou muito satisfeito com a escolha que eu fiz e com as pessoas que eu vejo que estão no Partido Novo. Então, o Novo pode ter candidato ao governo do Estado no ano que vem. Se Deus quiser, o Novo terá candidato ao governo do Estado, poderá ter o Paulo Martins como candidato ao governo do Estado, o que vai fortalecer as chapas, tanto para a Assembleia Legislativa aqui do Estado do Paraná, como para a Câmara Federal. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o Partido Novo. Em relação ao Executivo, aos trabalhos
na Prefeitura de Cascavel. Qual que é a sua análise? Você sabe que a comparação para o Renato, o sarrafo ficou muito alto, né? Paranhos fez um governo aí que dispensa comentários, foi um prefeito que saiu com seus 75%, 80% de aprovação, e queira ou não queira, as pessoas vão comparar o trabalho do Renato com o trabalho do Paranhos. Né? Isso é inevitável e também injusto, porque o Renato tem a sua forma de governar. Vejo que ele está fazendo um grande governo, né? Tem buscado verbas no estado do Paraná, por exemplo, essa revolução que vai fazer nas estradas rurais, verbas para a reforma das escolas, dos ICBs, né? O Renato é um administrador nato, né? Ele vem também, assim como eu, da iniciativa privada, é muito de delegar, de escolher bem os seus secretários, aos poucos ele vai também mexendo as peças conforme ele entende que deve ser mexido, e eu estou muito confiante que ele possa... eu avalio como muito bom esses 6 primeiros meses dele e estou muito confiante de que ele vai dar conta do recado, né? Não tenho dúvida disso, e será um excelente prefeito aqui durante esses 4 anos, 3 anos e meio no caso. E falando em iniciativa privada, você também é da iniciativa privada, como que é conciliar o trabalho de vereador, toda a demanda com a empresa? Eu citei a minha equipe no gabinete, que é muito boa, então eles me ajudam a levar o mandato, eles fazem o mandato acontecer, e eu preciso também estar bem amparado lá na minha empresa. Então eu também tenho uma boa equipe, além dos meus 2 irmãos que são sócios, que participam das decisões, eu tenho lá uma boa equipe que pega as coisas, faz e acontece. Claro que eu estou por dentro de tudo, eu estou supervisionando, mas eu fico de fato no estratégico tanto da empresa como do mandato, porque no mandato eu faço muito da parte política. E eu penso que faço muito bem a parte política, faço essa autoanálise. E a minha equipe faz muito bem a parte técnica. Eles trazem para mim muitas coisas mastigadas. Acho que tem que ser assim, né? Tenho minha opinião sobre os assuntos, mas eu também tenho eles alinhados com aquilo que eu tenho de propósito, de princípio, de valores. Então, se eu estou, graças a Deus, com tudo bem organizado na empresa, tudo bem organizado lá no gabinete, e tenho também tudo bem organizado em casa, né? Tenho uma esposa que segura muitas vezes a chumbada lá com meus 3 pequenos. Então eu estou vivendo, Zé Roberto, uma fase muito, muito feliz assim, da minha vida, muito, muito legal. Aos meus 47 anos de idade aí, estou vivendo uma fase muito feliz, estou muito contente com tudo que estou vivendo. E na Câmara, muita pressão, tem muitas coisas que às vezes eu penso, alguns já se manifestaram assim, que quase foge do controle, ou há ali uma pressão. Tem passado por isso ou tem administrado essas questões aí de maneira mais tranquila? Tem questões onerosas, né? Mas assim, eu penso que quando se tem um posicionamento, as coisas ficam mais claras. A pressão vem quando a pessoa fica muito em cima do muro, não sabe para que lado quer, não sabe o que pensa da vida. Então, eu tenho claro o que eu penso sobre os direitos da família, eu tenho claro tudo que eu penso sobre o empreendedorismo, como deve funcionar a máquina pública, eu tenho isso claro na minha cabeça. Então, quando vem algumas matérias que teoricamente seria de pressão, ela se torna menor, porque eu sei para onde que eu quero ir, eu sei para onde eu quero conduzir o meu mandato, eu tenho facilidade de relacionamento, né? Então me relaciono muito bem e respeitosamente com a Bia, com o Edson, com o Dr. Lauri, que são os da esquerda, né? Me relaciono muito bem com aqueles que são os que levam o mandato mais na deles, e me relaciono bem com os que falam mais, como o Fão, por exemplo, que é um grande amigo, um grande irmão ali na Câmara, o Fão, o Everton, entre outros ali que a gente é mais alinhado e leva mais as pautas juntas. Respeita as diferenças, os interesses de grupos, né? Que há sempre o interesse de grupo político, por exemplo, ou partidário, e por ser religioso também, tem uma ligação forte com a igreja. Isso ajuda? Isso ajuda, né? A minha base eleitoral é da Igreja Católica, sem dúvida nenhuma, embora eu tenha tido muitos votos e apoio, inclusive, de evangélicos. Então, ajuda porque, como eu disse, as pessoas me conhecem e sabem dos meus princípios e dos meus valores, aquilo que eu defendo. Inclusive, encontrei um amigo lá no Estádio Olímpico, a gente estava assistindo o jogo do Cascavel, e eu perguntei para ele se ele estava conseguindo acompanhar o mandato, pedindo, inclusive, um feedback, né, para eu saber como que está. Ele falou assim: Rondinelli, para ser sincero, não estou acompanhando muito bem, não. Mas nós te colocamos lá porque nós sabemos a pessoa que você é, então tenho certeza que você está fazendo
um bom trabalho. Então, ser da igreja e ter essa caminhada na igreja durante tanto tempo me enche de responsabilidade, só que também dá tranquilidade àquelas pessoas que votaram em mim porque sabe o que eu vou defender lá dentro. E sendo manso, equilibrado, e você já disse agora há pouco, isso não significa que não tenha posição, não é? O Novo é um partido que tem uma posição muito clara à direita, não é? E talvez até mais do que outros partidos que já vêm há mais tempo trabalhando essa questão. Eu vi até uma postagem sua nas redes sociais em relação ao Alexandre de Moraes, enfim, nós estamos acompanhando isso dentro de uma pauta nacional e internacional, por que não dizer, do Trump, das tarifas impostas aos produtos brasileiros, uma série de situações, o governo do PT com dificuldades, né, financeiras e econômicas. Como que o Novo vê isso? Como que você particularmente vem acompanhando? Você sabe que quando surge pautas nacionais ali na Câmara, tem alguns que torcem o nariz, porque entendem que nós devemos nos ater somente às pautas do município. Claro que nós somos vereador, devemos estar atentos às pautas do município, mas nós não podemos ficar alheio às pautas nacionais. Afinal, das câmaras de vereadores que surgem os grandes deputados, então nós precisamos estar atentos ali a essas pautas. Então, notório, claro, o ativismo judicial e principalmente da pessoa do Alexandre de Moraes, né? Que ele instaura inquérito, ele é advogado, ele julga, ele, como diz no jargão popular, ele pinta e borda, e a gente não vê a grande mídia falar disso, nós não vemos sequer político de esquerda sendo perseguido pelo Alexandre de Moraes, ele persegue jornalistas, inclusive jornalistas que têm a cidadania americana, e o preço chega, né? Tudo que nós plantamos na vida, a colheita vem, né? Quem planta o bem, colhe o bem, quem planta o mal, colhe o mal, e quem acha que é o senhor de tudo, como a gente vê o Alexandre de Moraes ser durante esse tempo assim, ser o dono do país, a pessoa que manda no país, então a conta está chegando. Essa sanção aí que nós tivemos recentemente, uma lei, como é que é o nome da lei que ele foi lá, uma lei... É uma lei dura, cruel, dos Estados Unidos, né, uma lei dura, estava humanos, estudando ela, né? somente para quem violou os direitos humanos, para grandes ditadores. Então, ele foi incluído, não foi incluído nessa lei, e existe uma série de sanções, inclusive pode pegar a parte financeira dele, ou seja, está colhendo o que plantou. Quanto ao governo do PT, né, que você mencionou, que é o governo do presidente Lula, para nós que lutamos, fizemos campanha, fomos incisivamente contra que eles voltassem a governar, nós tínhamos a noção que isso poderia acontecer, né? Mas, infelizmente, aconteceu tudo o que aconteceu, eles voltaram a governar e hoje nós estamos pagando uma conta muito cara por conta de um governo que não se preocupa com o povo brasileiro, que só tem o discurso para os mais pobres, mas que não é uma desgastança sem tamanho, tem a Janja aí esbanjando, viajando pelo mundo, cometendo gafe, ou seja, então é um desastre esse governo e nós precisamos urgentemente nos organizar para que, se provavelmente não será impeachmentado, mas que no ano que vem nas urnas a gente possa ter um governo que de fato pense no país, pense na relação com o exterior, não envergonhe o nosso país como o governo Lula tem envergonhado. E falando do Legislativo, mas não de Cascavel, a gente continua com essa pauta nacional. Está deixando a desejar, é omisso o nosso Legislativo Nacional, o Congresso Nacional, o Senado, quando trata-se de questões, inclusive, que podem envolver o STF, né, como uma possível cassação, impeachment, passa pelo Senado. O Senado é omisso nisso? Olha, eu sempre fui a favor da renovação na política, de colocar novos políticos. A impressão que dá é que a maioria dos deputados que estão lá, a maioria dos senadores que estão lá nos representando, tem o teto de vidro, né? Como diz aquela música, quem não tem o teto de vidro, que atira a primeira pedra. Porque é inconcebível, é impensável tudo que está acontecendo, principalmente no ativismo judicial, e o Senado Federal, que é quem é capaz de dar um basta, dar um freio nisso, não fazer nada. Então, o ano que vem, nós vamos eleger 2 senadores por estado, né? São 2 vagas por estado. Nós precisamos renovar o Senado, renovar a Câmara, porque não dá para ter uma Câmara Federal
É lógico que nós sabemos que tem muitos que lutam lá, tem muitos que estão comprometidos com a verdade, com o nosso país, mas uma andorinha só não faz verão. Nós precisamos renovar o Senado e a Câmara Federal, porque eles acabam sendo coniventes com tudo que está acontecendo no momento, ou a grande maioria deles. E o Paulo Martins, que é do Novo, que pode ser candidato ao governo do estado, se não der certo, de repente ele se junta ali com o grupo do Ratinho, com um nome indicado pelo governador, ele pode concorrer ao Senado. E aí teria grande chance, na sua opinião? Eu ouvi uma entrevista do Paulo Martins dizendo que ele gostou do executivo, porque ele está nesse momento, se não me engano, na parte de Indústria e Comércio de Curitiba. Ele tinha tido as duas experiências dele como deputado federal, aceitou o desafio de ser candidato ao Senado por um pedido do presidente Bolsonaro, né? E aí aconteceu tudo que nós já falamos. E aí ele teve agora a experiência do executivo, sendo vice-prefeito e estando na pasta da Indústria e Comércio, e ele gostaria de continuar nessa experiência no executivo, sendo candidato ao governo do estado. Não consigo mensurar agora se ele aceitaria uma candidatura ao Senado Federal, o que seria muito bom. Mas aí tem a questão familiar dele também, para ele decidir, gostaria de ficar em Curitiba, tem tudo isso, mas teria o meu apoio para ser senador da República também. E o Novo, daqui a pouco a gente volta para Cascavel, volta para a Câmara de Vereadores, mas o Novo pode ter candidato à presidência da República? O Zema é pré-candidato a presidente. Você acha que ele consegue construir, chegar lá? Tem o Ratinho, tem vários outros nomes aí, não é? O Bolsonaro alguns defendem, mas me parece que o caminho do Bolsonaro está praticamente encerrado nesse processo, porque ele está inelegível, né? E a situação me parece irreversível, até diante de tudo isso que a gente vem acompanhando. Você acha que o Zema, de repente, pode ser o candidato nesse grupo de direita que nós temos essa relação de nomes? O Zema, pelo trabalho que ele fez em Minas Gerais, ao lado do Tarcísio, eu vejo que seria o melhor nome, lógico, junto com o governador Ratinho Júnior, que não dá para descartar. Mas olhando assim, sendo sincero, talvez ele não tenha a força de estar na cabeça. Eu hoje vejo o Tarcísio muito mais à frente dele, né, e até o próprio Ratinho Júnior, do que o próprio Romeu Zema. Eu sonharia com a chapa Tarcísio na cabeça e Zema de vice, eu acho que seria o ideal. Mas torço para que dê certo a candidatura do Zema, e com certeza se der certo a candidatura do Zema, eu vou abraçar até o fim. Para a gente encerrar, vamos voltar para Cascavel, vamos falar sobre a Câmara de Vereadores. É um período de recesso? Já voltou o trabalho ou ainda não, efetivamente? Porque o trabalho não para, na verdade, né? O trabalho volta agora no dia 3, na segunda-feira, aliás, no dia 4 de agosto. São as sessões, né? As sessões. Nós ficamos 15 dias de recesso, não tendo as sessões. Mas eu trabalhei bastante. Estive na Secretaria Antidrogas, lá falando com o secretário Marcelo, visitamos uma casa de recuperação aqui no interior de Cascavel, Casa Homem-Leão, entendendo também um pouco dessa dinâmica da recuperação, tanto daqueles que estão em situação de rua, como aqueles que têm internamento pelas famílias, que estão escravos do álcool ou da droga. Fiz algumas visitas também pontuais, fiz uma prestação de contas do mandato lá no meu bairro, lá no Maria Luísa, e tenho trabalhado bastante junto com a minha equipe, preparando aí aquilo que vem também pela frente. Não quis viajar, aproveitar as férias das crianças e dar uma viajada, é difícil? Com 3 agora, com 3 pequenos, aí fica pesado. Mas também não coincidiu as férias da minha esposa, que estuda também. Quando voltou às aulas dela, as crianças entraram de férias, e aí a gente preferiu ficar por aqui mesmo, curtir um pouco com as crianças. Fui no zoológico, fui no shopping, fiz alguns passeios ali com as crianças aqui mesmo, e viagem a gente deixa para o final do ano. Cascavel tem vários lugares, né? Muitos lugares que dá para conhecer e aproveitar. E encontrar com os eleitores e bater um papo, né? Isso aí. Inclusive encontrei uma eleitora lá na casa de recuperação. Estava lá fazendo uma visita, ela me chamou pelo nome, você me conhece? Comecei a conversar. E ela tinha votado em mim e estava lá se recuperando. Então, onde que a gente vai, a gente encontra eleitores, graças a Deus. E o que você tem traçado? Você estabelece metas ou as coisas vão acontecendo no que diz respeito agora a esse segundo semestre? Você tem lá uma lista, olha, no segundo semestre nós vamos trabalhar isso, aquilo, ou as coisas vão acontecendo? Olha, tem muitas coisas que eu gostaria que acontecesse, mas que depende muito do executivo. Por exemplo, se você for olhar ali no Maria Luísa, com a questão do binário Alexandre de Guzmão, Carlos Gomes, tem a rua, se não me engano, Jaime Duarte Leal, acho que é a rua Jaime Duarte Leal, que ela precisa de uma revitalização total, de um recap, porque ela passou a ter um fluxo muito grande de veículos, porque é uma rua de acesso aos moradores do Maria Luísa. Então eu gostaria muito de lutar para que fosse feito um recap total
naquela rua, né? Eu tenho um sonho, uma promessa de campanha, né, que eu lutaria para que fosse instalado em Cascavel o Centro-Dia, que é, entre aspas, uma creche para o idoso, né? E temos outros planejamentos também para acontecer no mandato, tem bastante trabalho pela frente, tem as sessões que acontecem, né, nas segundas e nas terças, que tem pautas importantes que vem ali, a gente precisa votar, precisa decidir. Nós temos bastante trabalho pela frente aí, temos, além dos próximos 6 meses, mais 3 anos de mandato, dá para a gente desenvolver muita coisa boa para a cidade. E tem uma situação que é um pouco aguda, pelo menos que a gente tem acompanhado, é essa CPI. A CPI que terá sequência, naturalmente. Algumas reuniões já aconteceram neste segundo semestre, não é? Aliás, o seu voto foi determinante para a instalação dessa CPI, não foi? Eu fui um dos 7 que votaram pela CPI, né? Quando a gente disse no início da conversa que algumas coisas para mim são inegociáveis, são os princípios, os valores. A defesa da criança, por exemplo, que é uma das comissões que eu participo, e eu enxerguei na necessidade da instalação da CPI fazer uma investigação maior por que foram violadas crianças, porque não é só a CPI vai trazer isso, tenho certeza, não é só essa da condenação, mas ali existiram alguns outros abusos. Então, por isso que eu assinei com tranquilidade no coração, mas a gente sabe que nenhum governo quer que tenha CPI, porque isso pode atrapalhar a administração, pode parar o município, tem uma série de consequências, né? Mas eu entendi que deveria acontecer a CPI, eu fui um dos que assinei a CPI. E graças a Deus ela ficou em boas mãos, os vereadores que lá estão têm conduzido a CPI de maneira responsável, né? Isso foi um dos pedidos meu, isso foi uma das preocupações que eu sempre tive, de que essa CPI não fosse politizada, não tivesse uma caça a uma determinada pessoa, tentar responsabilizar alguém, não. Que seja feita uma ampla investigação e se tiver que ser punido alguém, que seja punido por negligência, porque acabou que não fez o que tinha que ser feito na hora. Então a CPI está sendo muito bem conduzida, tenho acompanhado os trabalhos, procuro às vezes estar ali no plenário para acompanhar as oitivas, né? Mesmo estando na CPI, eu tenho acompanhado o trabalho, tenho certeza que ela vai cumprir o seu papel. Afinal, é uma prerrogativa da Câmara de Vereadores instalar essas comissões parlamentares de inquérito, a CPI, que são temporárias ali e servem para apurar determinado caso. Nós vamos aguardar o relatório final, mas você acredita que mais gente precisa ou pode ser punida? Dá a impressão que não foi conduzido como deveria ser conduzido, com a seriedade que o assunto deve ser tratado. Agora, se vai ser punido ou não, acho que vamos aguardar a CPI, até porque nós não podemos cometer injustiça com ninguém, né? E a CPI e essa decisão nem cabe à CPI, né? O relatório é apresentado e depois... Só vai apresentar o relatório, depois cabe ao Ministério Público, a quem quer que seja, a realizar as sanções necessárias ali. Carrega o sonho, para a gente finalizar, vamos fazer mais uma observaçãozinha, de chegar à Assembleia Legislativa. Tem crescido bastante, a gente tem observado a manifestação, o próprio trabalho, a equipe que você construiu, e se fala aí numa possível candidatura a deputado estadual. Está nos teus planos? Pois é, falam muito de uma dobrada com o Henrique, né? Estou à disposição do partido, né? Sou de grupo, sou do partido. Se o partido entender que eu devo ser candidato, eu vou avaliar com a minha equipe, com a minha esposa, com as pessoas que me apoiaram, né? Eu confesso que eu estou muito feliz com o mandato, com a experiência de vereador. Eu confesso que eu entendo que tenho a vocação para a política e eu vou estar na política enquanto Deus permitir, né? Então, o futuro a Deus pertence, não tenho ansiedade, não tenho construído isso, mas se o partido entender que em algum momento eu deva, né, colocar o meu nome à disposição, nós vamos avaliar daí se é viável ou não. Mira a presidência da Câmara, por exemplo, também ou não? O Thiago está ameaçando sair a deputado estadual, de repente O Thiago é pré-candidato declarado, é um nome forte, eu acho que merece, né? Tem construído aí, eu penso que ele vem forte para se eleger. O homem público que não almeja contribuir com a cidade de formas maiores e melhores, eu penso que ele não deve ocupar o cargo, né? Então, ser presidente, ser secretário, estar na mesa, eu acho que tudo isso deve ser a prerrogativa de alguém que tem um mandato. Eu tenho um mandato, tenho exercido, tenho articulado na Câmara muitas coisas, eu articulo, eu converso. Então,
se isso acontecer também, se os pares ali entender que devo ser o próximo em algum momento, também me coloco à disposição, porque entendo também que tenho a capacidade para isso. Sendo presidente ou ocupando um cargo ali na mesa diretora, dá para fazer mais, é isso? Olha, sempre dá para fazer mais, né? Você vê que muitas coisas passam pela presidência, passa pela mesa, muitas decisões são exercidas direto pela mesa, sempre dá para fazer mais. O mais importante é que se pense na cidade, que se pense no cidadão, que se pense naquele que está lá na ponta, naquele que necessita. Porque o cargo pelo cargo, o poder pelo poder, isso não leva a nada e não serve para nada, a não ser para satisfazer ego pessoal, né? Então, se eu puder contribuir ainda mais para a cidade em outros cargos, em outras missões que eu for convocado, eu estou aqui para contribuir para a cidade, para o cidadão de Cascavel. E você vê a cidade unida, quando a gente fala sobre os poderes, né? A gente até falava agora em nível nacional, e a importância dessa sintonia, há uma sintonia, não é, entre legislativo e executivo, cada poder lá tem as suas atribuições. Você percebe isso, a sociedade em geral, Cascavel está unida para poder realmente superar os obstáculos e se desenvolver cada vez mais? Existe sintonia entre os poderes, né? O legislativo e o executivo, vejo essa sintonia entre, né, o Renato e o Tiago, vejo uma sintonia também com a associação comercial, com a sociedade civil organizada, o POD, o CODESC, né? Mas sempre defendi que os poderes precisam ser independentes, né? O legislativo não pode ser um puxadinho do executivo e vice-versa, né? Então, mas isso não está acontecendo. Não, isso não está acontecendo. Existe essa sintonia que nós falamos, que nós conversamos. Por quê? Porque tanto os vereadores que estão lá, os 21, independente da sua ideologia, como pensa a política, os 21 vereadores, o prefeito, o vice, os secretários, todos eu vejo que estão ocupados, preocupados com a nossa cidade, em cuidar bem dela e preparar ela para o futuro das nossas crianças. Então, vejo uma sintonia, vejo que existe bons ares soprando sobre os poderes ali. É o nosso momento, é o momento da gente arregaçar as mangas e da gente trabalhar pela cidade de Cascavel, que não para de crescer, é uma cidade de oportunidades, é uma cidade que me deu oportunidade há 20, 21 anos atrás, quando eu cheguei aqui em Cascavel, recebi essa oportunidade, aqui construí minha família, aqui estou criando os meus filhos e tenho a honra de hoje ser vereador de Cascavel. Então é uma cidade que acolhe, uma cidade de muitas oportunidades, e nós que estamos hoje no comando dessa cidade, como vereador, secretário, o prefeito, nós precisamos cuidar bem dessa cidade e fazer com que ela cresça de forma ordenada, de forma organizada, e que ela atraia cada vez mais investimentos, pessoas que queiram aqui vir para viver, para trabalhar, para investir e trazer o progresso para a cidade. Você veio de onde? Eu vim de Mamorê, cidade hoje deve ter 15 mil habitantes, mas é uma cidade que eu carrego no coração, que eu amo muito, que eu tenho lá minhas raízes, minha mãe mora lá, tenho ainda uma empresa lá, né? Tenho minha empresa lá ainda. Sempre está por lá, então. Muitos amigos, estou sempre por lá, não nego minhas raízes, de lá que eu vim, e vou sempre carregar isso dentro do meu coração. Muito bem. Vereador, obrigado, né? E que a gente tem destacado aí a importância dos poderes, né? Dessa harmonia, são independentes, mas precisam ser harmônicos, e eu vejo no vereador Rondinelli realmente essa dedicação, esse comprometimento em defesa da população, pensando na coletividade. Eu acho que é o caminho. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado mais uma vez, eu agradeço, parabéns pelo trabalho, conte comigo lá na Câmara. Hoje a nossa conversa foi com Rondinelli Batista, vereador do Novo, aqui da cidade de Cascavel.